Quantas vezes ficamos indignados com coisas que acontecem perto de nós? Muitas vezes ouvimos notícias, vemos situações e de repente sobe aquele senso de justiça e dá vontade de ir lá e resolver com as próprias mãos. Na verdade, a Bíblia diz que nós temos que ter fome e sede de justiça. Mas como executar justiça e fazer justiça sem ser um justiceiro? Como nós podemos executar justiça sem ser injusto? Vem comigo que eu quero conversar com você a respeito desse assunto. Mateus capítulo 5, versículo 6, diz o seguinte: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Sabe o que é interessante nesse versículo? A primeira coisa é que nós somos bem-aventurados. O que é ser bem-aventurado? Bem-aventurado significa o mesmo que felizes são aqueles, ou felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça. E qual que é a promessa de Deus para aquele que tem fome e sede de justiça? É ser satisfeito pelo próprio Deus, pelo próprio Espírito de Deus. Você terá satisfação e você será completo nesse senso de justiça. Mas o que é justiça diante de Deus? Qual que são os atos de justiça e qual que é o padrão de justiça que Deus usa? Quando nós vamos aqui para a palavra grega, que é a palavra justiça aqui, é a palavra dikaiosune, que tem no dicionário grego o seguinte significado: estado daquele que é como deve ser, condição aceitável diante de Deus. Então, o que é ter fome e sede de justiça? Que justiça é essa que Deus busca em nós? Nós temos que entender que essa justiça é aquela justiça de colocar as coisas em ordem dentro de nós mesmos primeiro. Antes de nós querermos mudarmos o mundo, transformarmos as pessoas ou executarmos justiça em favor de uma causa ou de alguém, o que Deus busca, que nós tenhamos fome e sede para Ele poder nos satisfazer, é que nós sejamos aquilo que nós temos que ser, dentro de uma condição aceitável na presença dEle, diante dEle. Então, ser justo diante de Deus é aquela pessoa que não tem espaços para folga, para balançar de um lado para o outro, oscilar de um lado para o outro em busca daquilo que é certo ou errado. Um dia você quer a coisa certa, no outro dia você quer a coisa errada. Então andar em justiça diante de Deus é realmente estar justo, bem colocado na presença dEle, estar como Ele quer que nós estejamos. Quando nós tivermos fome e sede de sermos transformados e transbordar em justiça, então o Senhor vai nos satisfazer. Isso significa que é uma obra conjunta do Espírito Santo. Você não precisa buscar o seu nível de justiça, você não precisa buscar um senso de justiça ou ser justo sozinho. O Espírito Santo está com você e há um desejo de Deus de te preencher, te satisfazer daquilo que é certo, correto e justo. Agora eu quero continuar lendo o texto com você. O versículo 7 diz que felizes são os misericordiosos, porque eles vão obter misericórdia. Sabe o que é interessante? Eu vejo aqui dentro do ensinamento de Jesus, Ele pedindo para que nós cresçamos no nosso nível de justiça, em andar em ordem, em ser como nós devemos ser na presença dEle, um estado que somos aceitáveis diante dEle. Só que em seguida ele fala que nós vamos ser felizes se nós tivermos misericórdia, se nós formos misericordiosos, porque nós vamos receber misericórdia dele. Qual que é o detalhe disso? Olha que interessante, porque logo em seguida de pedir para nós termos fome e sede de justiça, ele pede para nós sermos misericordiosos. Porque na grande maioria das vezes, nós como seres humanos, quando nós aumentamos o nosso nível de justiça, ou seja, nós passamos a fazer as coisas certas, nós vamos nos tornando intolerantes com aquilo que é errado. Então a gente passa a ver uma pessoa perto de nós que pratica coisas ou tem ações, faz negócios ou tem atitudes que não condizem com aquilo que a gente já aprendeu, já cresceu, já foi transformado por Jesus, já adquiriu um nível de justiça, nós passamos ao invés de ter misericórdia e entender que na vida dessa pessoa o processo apenas começou e ela tem um tempo
para que ela também se desenvolva em justiça, para que ela também conheça Deus, para que ela também comece a ser lapidada e se parecer mais com Jesus e estar mais alinhado com a vontade dele, a gente passa a não ter esse tipo de espera, de misericórdia. E aí dentro de nós nasce um senso agora não de justiça, mas um senso de juízo. E vem aquelas famosas frases, né? Onde já se viu a pessoa fazer isso? Como ela pôde? Ah, sabe por que ela fez isso? E aí a gente tira uma dedução. E aí nós que estávamos buscando andar num lugar justo, nós começamos a entrar num ambiente de injustiça por não sermos misericordiosos. Aí o que acontece? Todos nós vamos voltar a errar, mesmo sendo justificados por Cristo, mesmo com a ação do Espírito Santo trazendo justiça dentro de nós, vai haver momentos em que eu vou errar, você vai errar, nós vamos tropeçar, nós vamos falhar, não só no pecado com Deus, mas também com as pessoas. E aí nós vamos precisar, e muito, da misericórdia de Deus sobre a nossa vida e da misericórdia da pessoa a qual às vezes nós falhamos, nós erramos, nós chateamos e etc. Então, tão importante quanto ter fome e sede de justiça, é importante nós sermos misericordiosos. Uma coisa está completamente ligada à outra. Se fôssemos ver o próximo versículo, e eu quero terminar com esse, diz que felizes são os puros de coração, pois eles verão a Deus. O que isso tem ligação com tudo que nós já falamos? Conforme nós vamos crescendo em justiça, nós temos que também buscar crescer diante de Deus na pureza que existe no nosso coração. Porque todo mundo que age certo tem a tendência de abominar aquilo que é errado. E com isso sobe para o nosso coração aquilo que eu falei lá na abertura do vídeo. Um desejo de fazer vingança, um desejo de realizar com as próprias mãos. Então, o que nós devemos buscar junto com a fome e com a sede da justiça? Nós devemos buscar ser puros de coração. Davi certa vez disse num salmo: quem vai subir ao monte do Senhor? Quem vai se encontrar com Ele? Quem vai vê-lo e percebê-lo? Aqueles que têm mãos limpas, que são ações, as mãos simbolizam as ações, que têm ações limpas diante de Deus, que têm ações de justiça diante de Deus, mas que também são puros de coração. Esses verão o Senhor e, conforme aqui diz, eles terão um relacionamento com Deus profundo, verão a Deus, terão o prazer de estar na presença dele, se relacionar com ele de forma intensa, profunda e conhecê-lo como ele realmente é. Queira conhecer a Deus, queira ver a Deus, queira ser justo, queira ser misericordioso. Busque isso e cresça muito na presença do Senhor. Que Jesus te abençoe. Até terça que vem.